Olá, eu sou o Dr. Aurélio Felipe Arantes, sou ortopedista e cirurgião de coluna, especialista em cirurgia da coluna vertebral. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a hérnia de disco. Nós sabemos que a hérnia de disco é uma doença que afeta muita gente. Nós sabemos que, de acordo com a OMS, uma porcentagem muito grande de pacientes tem hérnia de disco. Nada mais é que uma doença que afeta o disco da coluna. E esse disco ele sofre uma lesão. Entre uma vértebra e outra temos um disco, esse disco machuca e dali deteriora e gera uma hérnia. Ou seja, um fragmento desse disco vem para trás, vamos dizer assim, na coluna e comprime o nervo espinhal. Esse nervo, uma vez comprimido, gera muito desconforto para o paciente. O que é desconforto? Dor na perna, formigamento, dormência, fraqueza, perda de força, choque. Cada paciente descreve de um jeito. Isso nas hérnias lombares. Se for no pescoço, a gente está dizendo de desconforto, dor, dormência no braço. A diferença é apenas o membro afetado. Voltando para as hérnias de disco lombares, que são as mais frequentes, sabemos também que a maioria dessas hérnias são de tratamento conservador. 90% dessas hérnias nós não operamos. Nós partimos para fisioterapia, reabilitação, medicamentos específicos e o paciente evolui bem. Nos casos restantes, nos 10% restantes, nós temos as cirurgias para a coluna, quando o sintoma fica persistente, geralmente em torno de 2 meses. Se o paciente tem o tratamento por 2 meses em média, que são os que eu já acabei de comentar com vocês, que é o conservador, e isso não evolui, o paciente continua com os sintomas, a gente opera. É claro que nesses 2 meses de tratamento, no intervalo desses 2 meses, tem 3 sinais de alerta. Dormência que vai piorando na perna ou no braço, perda de força na perna ou no braço que vai piorando, ou dor que não está passando com nenhum tipo de remédio. Aí, obviamente, não se espera os 60 dias. O paciente vem antes para a cirurgia por conta desses sinais de alerta. Cirurgia de coluna, partindo para os 10% que são as exceções. Temos as diversas modalidades, sendo a mais convencional, que é a disectomia, que é aquele corte que se faz na região da coluna lombar ou na cervical. Afasta a musculatura e retira a hérnia de disco. Essa técnica é a técnica consagrada pelos anos, só que é uma técnica de cirurgia aberta. Existem outras técnicas e hoje a que mais se tem sido estudada e se tem de mais moderna, a última palavra em cirurgia de coluna é a cirurgia endoscópica, aquela cirurgia que se faz usando vídeo. Da mesma maneira que já se usava o vídeo para se operar abdômen, para tirar vesícula, para tirar apêndice, hoje a gente faz o uso do mesmo vídeo para tirar a hérnia de disco. Essa é a ideia, em que o paciente é submetido a uma anestesia geral ou, em muitos casos, uma anestesia peridural com uma sedação leve, ou seja, nem anestesia geral o paciente toma, e esse paciente é submetido a um corte mínimo. A incisão tradicional para se retirar uma hérnia de disco é uma incisão um pouco maior. Da endoscópica, no máximo de 1 centímetro. O tempo todo, esse procedimento é feito com irrigação contínua por soro fisiológico, ou seja, menores índices de infecção. Como o corte é menor, menores índices de complicação cirúrgica, menores índices de seroma, que é aquela inflamação que se forma em todo lugar operado. Outros riscos existem, como riscos de lesão neurológica, dormência, formigamento na perna, como qualquer cirurgia de coluna. Mas a endoscopia, como se visualiza de forma direta através de um grande monitor, as estruturas neurológicas através de uma ótica, que é aquilo que a gente usa para enxergar a estrutura, e tendo um bom treinamento, a cirurgia se torna bastante segura. Então, nós temos as grandes vantagens iniciais, que seria o corte, seria a anestesia, seria se ver de maneira direta as estruturas neurológicas, por outro lado, e também temos as vantagens pós-operatórias, que essa sim o paciente pergunta muito, como é, doutor, que vai ser o meu pós-operatório? E isso é a grande sacada da cirurgia endoscópica. Na cirurgia tradicional, o paciente fica mais tempo para se recuperar. Na cirurgia por vídeo,
em torno de 3 horas após o procedimento, o paciente já pode ir para casa. E ele na primeira semana já trabalha home office, na primeira semana dirige distâncias curtas, vai evitar peso excessivo, exageros, impacto, com 15 dias em média uma fisioterapia, com 30 dias ele já está na academia. Então, para o paciente mais ativo, aquele que não pode parar a sua vida, paciente que tem que trabalhar por conta de família, seu emprego, sua profissão, ele opta muitas vezes pela cirurgia endoscópica por conta exatamente disso. Eu espero que esse vídeo tenha facilitado o entendimento sobre o que seria a hernia de disco, os sintomas que o paciente apresenta e as possibilidades de tratamento que existem, principalmente a cirurgia endoscópica. Se esse vídeo te ajudou, se você tem algum desses sintomas que nós conversamos, se você tem hernia de disco, nos procure, se inscreva em nosso canal. Estamos aqui para poder conversar mais a respeito e orientar você da melhor maneira sobre o seu caso.